Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Na aula passada vimos pontos notáveis do triângulo, geometria plana, aula 10, exercícios de fixação. Oi turma, espero que estejam todos bem. Vamos a mais alguns exercícios para praticar os conceitos que vimos na última aula. Questão 1. Sendo G o baricentro do triângulo ABC, determine x, y e z. Bem, turma, nessa figura temos que AG é igual a 10, BG é igual a y e CG é igual a 14. Um lembrete. Na aula passada, vimos que o baricentro sempre divide a mediana em dois segmentos que estão na razão de 2 para 1. Significa o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, a mediana que tem origem em C. Posso fazer a seguinte proporção. O segmento menor, que é x, está para o valor total da mediana, que é x mais 14, assim como 1 está para 3. Resolvendo essa proporção, temos que x é igual a 7. O interessante é que se eu fizer a mesma coisa com a mediana com origem em B, ou seja, o segmento menor, que é 6, está para toda a mediana, que é y mais 6, temos a proporção 6 está para y mais 6, assim como 1 está para 3. Continuando esses cálculos, temos que y é igual a 12. E por fim, a mediana que passa pelo vértice A, podemos fazer o segmento menor, que é z, está para a mediana toda, que é z mais 10, assim como 1 está para 3. Continuando esses cálculos, temos que z é igual a 5. Você circula as respostas e hashtag Sussa. Questão 2. Sejam A00, B06 e C43 vértices de um triângulo. A distância do baricentro desse triângulo ao vértice A em unidades de distância é igual a... Bem, turma, nessa questão vou resolver utilizando dois métodos. No primeiro, vou calcular primeiro o ponto médio do lado oposto ao vértice A, ou seja, o ponto médio do lado BC. Se você tem dúvidas de como calcular ponto médio de um segmento, sugiro que você assista a nossa aula 3 de Geometria Analítica. Continuando. As coordenadas do ponto M serão 2 e 9,5. Agora, vou calcular o tamanho da mediana AM pela expressão raiz quadrada de 4 mais 81 sobre 4. Se você tem dúvidas de como calcular a distância entre dois pontos, sugiro que você assista a nossa aula 1 de Geometria Analítica. Continuando, a mediana AM terá o tamanho raiz de 97 sobre 2. Como já vimos, o baricentro divide a mediana na razão de 2 para 1. Isso significa que a distância do vértice A até o baricentro é 2/3 do tamanho total da mediana. Ou seja, a distância que estamos procurando é 2/3 de raiz de 97 sobre 2. Logo, raiz de 97 sobre 3. Um outro método para fazer essa mesma questão é o seguinte. Primeiro vou calcular as coordenadas do baricentro. Se você tem dúvidas de como fazer isso, sugiro que você assista a nossa aula 5 de Geometria Analítica. Bem, as coordenadas do baricentro serão 4/3 e 3. Agora ficou fácil. Basta calcular a distância de A até G, utilizando novamente distância entre dois pontos. Portanto, AG será raiz quadrada de 16 nonos mais 9. Continuando esses cálculos, AG será raiz de 97 sobre 3. Perceba que nos dois métodos a resposta foi a mesma. Circula a resposta, hashtag chique. Questão 3. Determine as coordenadas do ortocentro H do triângulo ABC, cujos vértices são A, 2 menos 1, B, 0, 3 e C, 1, 2. Vale lembrar que o ortocentro é o ponto de encontro das retas que contêm as alturas relativas de um triângulo. Para nossa sorte, eu não preciso das três retas para encontrar as coordenadas do ortocentro. Basta encontrar a equação de duas dessas retas e resolver um sistema com elas. Da seguinte forma. Vamos determinar aqui a reta R como sendo uma reta que é perpendicular à reta que contém o lado BC desse triângulo
e que passa pelo vértice A. Podemos calcular o coeficiente angular da reta BC pela expressão 3 menos 2 e 0 menos 1, que é igual a 1. Se você tem dúvidas de como calcular o coeficiente angular de uma reta tendo dois de seus pontos, sugiro que você assista a nossa aula 9 de geometria analítica. Continuando. Como a reta R vai ser perpendicular à reta BC, então podemos afirmar que o coeficiente angular da reta R é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta BC. Isso sendo, então, igual a 1. Se você tem dúvidas de como relacionar o coeficiente angular de duas retas que são perpendiculares entre si, sugiro que você assista a nossa aula 11 de geometria analítica. Continuando. O coeficiente angular da reta R é 1, e sabemos que ela passa pelo ponto A. Logo, tendo o coeficiente angular em um de seus pontos, podemos calcular a expressão da reta pela equação y menos o y0 é igual a m que multiplica x menos o x0. Portanto, y mais 1 é igual a x menos 2. Logo, a equação da reta R será y igual a x menos 3. Agora vamos fazer a mesma coisa, por exemplo, achando a equação da reta S sendo perpendicular à reta que contém o lado AC desse triângulo e que passa pelo vértice B. Usando o mesmo raciocínio, o coeficiente angular da reta AC será menos 3. Logo, como a reta S é perpendicular à reta AC, podemos afirmar que o coeficiente angular da reta S é 1/3 e ela passa pelo ponto B com coordenadas 0, 3. Novamente usando a expressão y menos o y0 igual a m que multiplica x menos o x0, temos y menos 3 é igual a x sobre 3. Portanto, a equação da reta S será y igual a x sobre 3 mais 3. Agora fica simples. Basta resolver um sistema envolvendo essas duas equações. Igualando as duas retas, chegaremos no valor de x igual a 9. Portanto, y será igual a 6. Logo, as coordenadas do ortocentro H serão 9, 6. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 4. Um funcionário do setor de planejamento da editora Progresso verificou que as livrarias dos 3 clientes mais importantes estão localizados nos pontos A00, B17 e C86, sendo que as unidades estão em quilômetros. Em que ponto PXY deve ser instalado um depósito para que ele fique equidistante das 3 livrarias? Bem, eu poderia resolver essa questão utilizando distância entre 2 pontos, mas me permitam utilizar o conceito de circuncentro, pois foi um dos pontos notáveis que vimos na última aula. O circuncentro é o seguinte: dado um triângulo ABC, vamos construir a mediatriz do lado AB, lembrando que mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é perpendicular a esse segmento, a mediatriz do lado BC e a mediatriz do lado AC. E o ponto de encontro dessas 3 mediatrizes é o que chamamos de circuncentro. Pela própria construção de mediatriz, o circuncentro fica equidistante de A, B e C, e coincide, inclusive, com o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Perceba que essa situação nos ajuda a encontrar as coordenadas PXY. Então vamos fazer o seguinte. Vamos determinar a reta R perpendicular à reta que contém o lado BC e que passa pelo ponto médio de BC. Um raciocínio parecido com o que fizemos na questão 3. Temos que o coeficiente angular da reta BC será menos 1/7. Como a reta R é perpendicular à reta BC, sabemos então que o coeficiente angular da reta R será 7. E como ela passa pelo ponto médio do lado BC, que tem coordenadas 9,5 e 13,5, podemos determinar sua equação pela expressão y menos 13,5 é igual a 7 que multiplica x menos 9,5. Portanto, R tem a equação y igual a 7x menos 25. Usando o mesmo raciocínio, vamos agora determinar a reta S perpendicular ao lado AB e que passa pelo ponto médio do lado AB.
o coeficiente angular do lado AB será 7. Como a reta S é perpendicular à reta que contém AB, o seu coeficiente angular será menos 1/7. E ela passa pelo ponto médio do lado AB, com coordenadas meio e 7/2. Logo, y menos 7/2 é igual a menos 1/7, que multiplica x menos meio. Portanto, a reta S tem a equação y é igual a menos 7/2 de x, menos x sobre 7 mais 25/7. Resolvendo agora um sistema com as retas R e S, igualando essas duas equações, chegaremos no valor de x igual a 4. Logo, o y será igual a 3. Temos então as coordenadas do ponto P, 4, 3. Você circula a resposta e hashtag chique. Bem, turma, esse foi o projeto Matemática de hoje. Na próxima aula, começaremos uma série de exercícios de revisão para fixar todo o conteúdo visto na nossa playlist de geometria plana. Não esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!